Exercício 5. Os genes A, B, C e D estão no mesmo cromossomo e apresentam as seguintes frequências de recombinação entre A e B, 17%, entre A e C, 5%, entre A e D, 35%, entre B e D, 18%, entre C e D, 30%. A sequência mais provável destes genes no cromossomo é... Bom, para identificar, nós vamos começar então posicionando esses genes numa disposição lado a lado. O primeiro deles, vamos começar pelo gene A. E o enunciado nos diz que ele está a 17 unidades de distância, ou 17 morganídeos do gene B, já que essa é a taxa de recombinação entre eles. Logo em seguida, o exercício me diz que entre A e C existem 5% de recombinação, ou 5 unidades de distância entre eles, de forma que o C pode estar para o mesmo lado do B ou para o outro lado, desde que mantendo 5 unidades de distância. O próximo enunciado, a informação me diz que entre A e D existem 35% de recombinação ou então 35% de unidades de distância entre eles. Novamente, eu não consigo identificar ainda para que lado ele está, podendo estar para ambos os lados, na mesma direção de B ou para o lado contrário. A próxima informação me diz que entre B e D eu tenho 18%, ou 18 unidades de distância. Se entre B e D eu tenho 18 unidades de distância, isso me leva a crer que B e D estão para o mesmo lado, já que entre A e B tem 17, entre B e D tem 18. Se o D estivesse aqui do outro lado, a distância entre eles seria 35 mais 17, e não 35 menos 17. Portanto, eu elimino a opção de que D esteja voltado para o outro lado e permaneço somente com essa opção aqui dele à direita. A próxima informação me diz que entre C e D existem 30 unidades de distância, ou seja, ele não pode estar para o outro lado, senão eu teria 35 mais 5, teria 40 unidades de distância. Então ele obrigatoriamente tem que estar voltado para o mesmo lado de D. Dessa forma, então, eliminando essa posição que eu já sei que não se enquadra, eu tenho essa disposição aqui, que me dá a resposta. Eu tenho o A, depois o C, depois o B e depois o D ao longo da fita. Exercício 6. O esquema abaixo representa determinados genes alelos localizados no mesmo par de homólogos. É correto afirmar que... Percebam que no caso 1, eu tenho esses dois genes aqui, com alelos, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, a mesma coisa aqui do outro lado, mas a distância entre eles é diferente. Aqui a distância é menor e aqui a distância é maior. Como nós aprendemos, a taxa de crossing over, ou a taxa de recombinação é maior quanto maior a distância entre eles. Tanto que costumamos utilizar a porcentagem de recombinação como sendo a medida da distância. Vamos verificar então as assertivas que o exercício traz. Em 1, a frequência de crossing over é mais significativa. Isso não é verdade, pois se a distância é menor, ela vai ser menos significativa. Em 2, é maior a probabilidade de ligação, que é o contrário da recombinação, ou seja, quando os genes passam ligados para a próxima geração. E isso também não é uma verdade, já que a distância é maior, portanto a recombinação também tende a ser. Em 2, a probabilidade de recombinação gênica é menor. Está incorreto também, porque a possibilidade aqui vai ser maior. Alternativa D. Em 1, a ligação é menos frequente. A ligação aqui vai ser mais frequente, que é justamente quando esses diferentes genes são carregados ligados juntos na formação dos gametas. E a última alternativa, em 2, a probabilidade de recombinação gênica é maior. É verdadeiro, quanto maior a distância, maior a taxa de recombinação. Portanto, alternativa certa, alternativa E. Exercício 7.
Admita que dois genes, A e B, estão localizados em um mesmo cromossomo. Um macho, Azão Bzão, barra Azinho Bzinho, foi cruzado com uma fêmea, Azinho Bzinho, barra Azinho Bzinho. Sabendo que entre esses dois genes há uma frequência de recombinação igual a 10%, qual será a frequência de indivíduos com genótipo Azão Bzinho, Azinho Bzinho encontrado na descendência desse cruzamento? Vamos primeiro identificar então as informações que o exercício já nos traz. O cruzamento acontece entre um indivíduo que tem Azão Bzão, Azinho Bzinho e um outro indivíduo que é Azinho Bzinho, Azinho Bzinho. Em outra ocasião, nós chamaríamos isso de Azão Azinho, Bzão Bzinho, Azinho Azinho, Bzinho Bzinho, e não está incorreto chamar assim, quando a gente pensa no genótipo como um todo do indivíduo. Mas aqui nós estamos separando, a forma que eles estão dispostos nos cromossomos homólogos. Ou seja, em um cromossomo tem o Azão e o Bzão, no outro tem o Azinho e o Bzinho. E o que isso muda? Isso muda porque, nesse caso, nós temos uma recombinação gênica acontecendo e, portanto, ele não segue estritamente aquilo que a segunda lei de Mendel nos traz, da distribuição proporcional entre todos os gametas. Vai ser diferente. Aqueles que são ligados, aqueles que estão no mesmo cromossomo parental, vão surgir em uma proporção maior do que aqueles que são recombinantes. Vamos ver então quais gametas cada um desses indivíduos vai gerar. Então, o gameta Azão Bzão, Azinho Bzinho, que é o parental, igual o do indivíduo da geração anterior, e o gameta recombinante, que é aquele Azão Bzinho, Azinho Bzão, misturando nos dois cromossomos. E neste indivíduo aqui, somente Azinho Bzinho, já que é igual, ou seja, mesmo que ocorra recombinação, não vai mudar os genes, os alelos que são passados adiante. Então, fazendo o cruzamento entre esses dois indivíduos aqui no quadrado, a gente vai ter essa disposição que está aqui, e esse resultado encontrado já separado também aqui pelos genes que estarão em cada um dos cromossomos. Na condição anterior, nós chamaríamos isso de Azão Azinho, Bzão Bzinho, Azinho Azinho, Bzinho Bzinho, e de acordo com a segunda lei de Mendel, estaria correto. Mas como há o crossing over, a gente separa aqui para saber exatamente quais alelos estão em cada uma das fitas. Bom, nos diz que a frequência de recombinação é igual a 10%. Isso nos diz que os gametas que são recombinantes, ou seja, que carregam esses cromossomos recombinantes, eles surgem numa frequência de 10%. E os gametas parentais, no valor restante que falta para chegar em 100%. Portanto, nesse caso, 90%. E aí ele nos pergunta qual é a frequência que será encontrado em indivíduos, Azão Bzinho, Azinho Bzinho, nós vamos ter aqui que vai ser 5%. Pela regra da segunda lei de Mendel, nós diríamos que é 1/4, ou 25%. Mas vamos perceber que isso não acontece, exceto quando nós temos genes que estão ligados e não sofram recombinação. Nesse caso aqui, com recombinação, é essa a proporção que nós encontramos. Exercício 8. Os genes A e B encontram-se num mesmo cromossomo, sendo a distância entre eles de 17 unidades. A frequência de gametas A, B, Azão Bzão, formados por um indivíduo, Azão Bzão, Azinho Bzinho, é de... Bom, nós temos um indivíduo que tem no seu cromossomo o locus A, o locus B e uma distância entre eles de 17 unidades. Então, um indivíduo que tenha Azão Bzão, Azinho Bzinho, nos cromossomos homólogos, irá formar gametas do tipo Azão Bzão, Azinho Bzinho, que são os gametas parentais, aqueles que não sofreram recombinação, e também Azão Bzinho, Azinho Bzão, que são os gametas recombinantes, sempre que houver o crossing over. A proporção em que isso acontecerá é de 17%, já que é a distância que esses dois genes têm no cromossomo. Portanto, o restante serão de gametas parentais, 83%. Dessa forma, ele nos pergunta qual é a frequência de gametas Azão Bzão formado, é de 41,5%, ou seja, 83% dos gametas parentais somados, metade de cada um deles. Exercício 9.
Na cultura do pepino, as características de frutos de cor verde brilhante e textura rugosa são expressas por alelos dominantes, em relação a frutos de cor verde fosco e textura lisa. Os genes são autossômicos e ligados com uma distância de 30 unidades de mapa de ligação. Considere o cruzamento entre plantas duplo heterozigotas em arranjo cis para esses genes com plantas duplo homozigotas de cor verde fosca e textura lisa. Com base nas informações e nos conhecimentos sobre o tema, considere as afirmativas a seguir com as proporções esperadas destes cruzamentos. E então ele nos dá 4 alternativas para verificarmos quais delas são certas. Voltaremos a elas ao fim do exercício. Bom, primeiro, a informação que o exercício nos dá, que o fruto brilhante, ele é uma característica dominante, portanto surge em indivíduos F ou F'. E o fruto fosco, uma característica recessiva, portanto F'. E o fruto rugoso, o mesmo raciocínio, né? Tendo um L', apresenta característica dominante, e para ser liso precisa ter os 2 alelos recessivos. Nos diz o cruzamento de duas plantas, o cruzamento entre uma planta heterozigota em arranjo cis. O arranjo cis significa que todos os dominantes estão de um lado, em um cromossomo, e todos os recessivos estão no outro, no cromossomo homólogo. Com plantas duplo homozigotas, F', L'L'. Façamos aqui então o quadro, com os gametas distribuídos aqui. Vamos chegar a esse resultado que nós temos aqui no quadro. E nós sabemos que como a distância é de 30 unidades, quer dizer que os gametas recombinantes surgem na proporção de 30%, 15% cada um deles. E os demais, os gametas parentais, na proporção de 35% cada um, ou 70% no total. Analisando as afirmativas, então, vamos ver a primeira. 15% dos frutos serão de cor verde fosco e textura rugosa. Portanto, terão que ter pelo menos um Lzão e terão que ter 2 Fzinhos. A gente percebe que ela é verdadeira. A segunda assertiva diz que 25% dos frutos serão de cor verde fosco e textura lisa, totalmente recessivo. Vemos aqui que não é 35%, está errada. A terceira alternativa diz que 25% dos frutos terão cor verde brilhante e textura lisa. Terão pelo menos um Fzão e 2 Lzinhos. Percebemos também que isso não acontece. Está incorreta. E a última alternativa nos diz que 35% dos frutos serão de cor verde brilhante e textura rugosa. Então terão um Fzão e um Lzão, o que está correto de acordo com o resultado que encontramos. Exercício 10. Analisando-se 2 pares de genes em ligamento fatorial, linkage, representados pelo híbrido Bzão-Rzão, Bzinho-Rzinho, uma certa espécie apresentou a seguinte proporção de gametas: Bzão-Rzão, 48,5, Bzinho-Rzinho, 48,5, Bzão-Rzinho, 1,5, Bzinho-Rzão, 1,5. Pela análise dos resultados, pode-se concluir que a distância entre os genes B e R é D. Vamos identificar então aqui que nós temos esse indivíduo aqui, Bzão-Rzão, Bzinho-Rzinho, que irá produzir gametas do tipo Bzão-Rzão, Bzinho-Rzinho, parentais, ou, a partir de recombinação, Bzão-Rzinho, Bzinho-Rzão, gametas recombinantes. Nós temos aqui já no exercício a proporção que cada um deles surge. Vamos verificar então. 3%, 1,5 de cada um desses, ou seja, a taxa de recombinação, que é sempre igual à distância entre eles, é de 3. 3 morganídeos, 3 unidades do mapa ou 3% de recombinação.